Operação Hamburgo desta quinta-feira, hoje dia 2 de abril de 2020. Estamos no ar, não ao vivo, gravando no início da tarde dessa quinta-feira, para que a gente possa fazer esse programa redondo aí e levar ao nosso telespectador, sempre com notícias fresquinhas daquilo que está acontecendo. Antes de saudar a nossa bancada, agradecer demais o carinho da sua audiência, mas saudar alguém muito especial que veio no dia de hoje para nos brindar, para nos abençoar. A chuva, né? A chuva que fazia dias que não dava as caras. Não que tenha vindo assim, daquela forma caudalosa como a gente gostaria, precisa, mas veio, né? A madrugada foi de uma boa chuva, agora meio-dia caíram uns pinguinhos também, e a gente tem a expectativa de que aconteça alguma coisa aí ainda entre hoje e amanhã, e que, se Deus quiser, na próxima semana ela retorne. Infelizmente, as notícias não são as melhores para os próximos meses, né? A gente ainda deve ter um período de estiagem bastante acentuado, em contraponto ao que o centro do país está vivendo agora, né? De bastante chuva. Mas que bom ter de novo conosco o Wilson Pacheco, o Bado Jacobi, e estreando nesse momento de reclusão, de isolamento social, senhor Carlos Alberto Klein. Sou eu. O pai da Herta seria? Mas tu é tão novo, guri. Não, eu sou sobrinho da Herta. Sou sobrinho da Herta. Ô Betinho, que bom te ter com a gente. Eu fico feliz aí em estar com vocês aí num momento tão difícil do país, do mundo, né? Não dá para dizer que é do Brasil, a gente tem que ter essa coerência e saber dizer que é um momento difícil para todos nós e a gente tem que enfrentar ele com muita cautela, muita responsabilidade, principalmente a prevenção, entender a necessidade da prevenção. Sei que todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem seus afazeres, mas a gente tem que discutir as coisas que realmente possa levar o melhor caminho, né? Tudo bem. Wilson Pacheco, fizemos um grande programa ontem, hein? Baita Sim, audiência. Muitos elogios para a atuação, o confronto Wilson Pacheco e Marcos Fábio Coppetti. Eu não sei se foi um confronto ou se vocês acabaram sinergindo em tantas ideias, viu? pode ser, né? Nos momentos em que ele permite que os outros falem, a gente até consegue dar uma opinião. Aí houve sinergia, sem dúvida alguma. Mas não, eu gostei muito. É sempre bom conversar, discutir no bom sentido, né? No sentido positivo, com ele. Ele sempre tem uma visão interessante das coisas. Foi bom, gostei bastante. E desculpa o atraso hoje, né? Porque afinal você me convocou com 42 segundos de antecedência, então eu tinha tempo suficiente para poder fazer tudo que precisava. Mas eu me atrasei Coisa um boa pouquinho. poder te ter. Eu falei com o Wilson, ele estava de carro na rua. Exato, exato. Mas tudo certo. O Eu só Bado queria. Jacobi, cruzando o Rio Oi, agora, boa vamos para o tarde. outro lado do Rio. Muito boa tarde ou noite, agora falando com o telespectador, né? Que bom te ter com a gente. Eu que agradeço, ainda mais com essa bancada seleta de figuras tão queridas, tão importantes e principalmente pessoas do intelecto tão diferenciado. Muitas vezes não concordamos em algumas coisas, mas sempre dentro da civilidade e principalmente na busca de fazer o contraponto com conhecimento. E as verdades de cada um, que é o mais importante. As verdades de cada um. Sabe que eu fico com o meu coração um pouco partido hoje, ou vamos lá, dividido, não é verdade? Na notícia que a gente recebeu agora ao meio-dia, né? A prefeita Fátima fez uma live anunciando os primeiros 25 testes realizados pela nossa Universidade Fevale. Esse trabalho aí, nossa, de muito valor que a nossa Fevale, entre tantos dos trabalhos que a Fevale está realizando nesse momento crítico, que permeiam por várias áreas, a atualização do seu laboratório para poder realizar os exames para a região inteira, né, Bato? São Leopoldo, se eu não me engano, está sendo contemplado nesse momento, pelo menos. O Hamburgo comprou 600 doses. Diga. São Leopoldo, Rodrigo, montou essa parceria com a nossa Fevale. Parabéns, só estou repetindo o que você já falou. Parabéns à Fevale, que está demonstrando uma estrutura e uma sensibilidade diante desse problema fantástico, né? E São Leopoldo começou essa parceria. Ontem enviou
10 exames para fazer o teste, para ver se as pessoas estavam infectadas com Covid-19. Desses 10 testes, 2 deram como positivo. As pessoas estão infectadas, 2 pessoas estão infectadas. Isso é muito preocupante, viu, Rodrigo? É uma margem muito grande isso aí. Sim. Mas está menor que Novo Hamburgo, né? Do Novo Hamburgo é 40%, né, de positivo. Exatamente. Ainda então, deu 20%. É para ver o tamanho desse negócio e como as pessoas ainda não caíram, não tiveram as suas fichas depositadas na mesa. Ontem, depois de 12 dias, eu dei uma saída, tive que sair de maneira inadiável. Rodrigo, Wilson e Betinho, as pessoas não estão nem aí. As pessoas não se dão conta, né? Rua. É impressionante. O pessoal não viu o tamanho dessa encrenca toda ainda. Eu acredito que as pessoas, infelizmente, não caiu a ficha ainda, por incrível que pareça, com tanta informação, com tanta preocupação, e eu não queria estar na pele de um prefeito, de um presidente, de um deputado. Nesse momento, é muito difícil tomar decisões, porque eu acho que, mais uma vez, assim, com todo o respeito a todos os políticos, eu acho que falta muita preparação para as nossas pessoas em ver o lado humano, ver o lado sério, ver o lado da necessidade. A gente acaba transformando tudo em situações políticas ou em situações... Eu vi agora a live da prefeita e ela colocou uma situação muito bacana, e eu quero dividir isso com vocês, assistindo a live dela, de que ninguém faça proveito da cesta básica, que nenhum político use isso como uma campanha política. Eu acho que esse é um momento importante da gente entender e começar a cair a ficha de que realmente a coisa é séria. A gente tem que fazer as pessoas entenderem isso. Eu acho que isso é muito importante. É trazer informações para contribuir e não para jogar um contra o outro ou buscar não alternativas, né? Eu acho que essa é a minha opinião nesse momento, né? Betinho, qualquer exemplo ou bom trabalho fala muito mais do que qualquer ação que possam fazer arquitetada nesse momento, né? Não sei como é que vocês enxergam isso, mas... Com certeza. Eu vou dar minha opinião pessoal aqui. De semana passada houve um movimento de cariatas, inclusive em Dois Irmãos houve uma tentativa, e graças a Deus foram poucos carros para a rua reivindicar a volta do comércio. Para mim isso foi um dos atos mais absurdos, com todo respeito a quem foi a cariata, para mim é um dos atos mais irresponsáveis que possa existir. Porque se essas pessoas são lideranças, elas então que acham a melhor maneira de voltar de uma maneira responsável ao comércio, voltar à indústria responsável, de que realmente o cidadão, indiferente de idade ou não, que realmente volte com uma prevenção e não volte com problemas de saúde. Porque imagina, a gente tem que entender que nós não temos hospitais, nós não temos médicos, nós não temos equipamentos, e isso é muito importante. Eu acho que as pessoas têm que começar a entender a gravidade. Você imagina Dois Irmãos têm 30 mil habitantes, né? É uma população que tem um hospital. Se não me falha a memória, deve ter 3 respiradores, mas nesses 3 respiradores deve ter um médico que atende. E aí? Não pode dormir. Pode dormir. Esse médico tem que atender dia e noite se acontecer algo. Se tiver 10, 15 pacientes num caso aí com a epidemia, com o vírus, como é que ele vai atender? Como é que ele vai fazer? Né? Isso é importante as pessoas entenderem. Você quer ver uma coisa, Rodrigo? Você quer ver uma coisa, Wilson e Betinho? A gravidade, eu volto a insistir nisso aí, a gravidade desse problema, ela pode ser mensurada, ou pode ser mensurado, pelo que está acontecendo nos Estados Unidos. Eu acho que é hoje o parâmetro, porque tudo no Brasil hoje se compara aos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, hoje, agora há pouco, eu estou me atualizando assim a cada 15 minutos, passou de 230 mil casos e já está, a previsão é que daqui a uma semana sejam mais de 3 mil mortos, numa previsão otimista, sejam mais de 3 mil mortos por dia. Ontem passou de 1.000 mortes, né? Isso, a previsão é que daqui a uma semana ultrapasse. Isso é autoridades de lá, governador do estado de Nova York, que é o olho do furacão do problema deles lá. E os Estados Unidos, a maior potência econômica do mundo, em todos os sentidos. Nem vamos entrar nessa questão militar agora, que não é o que está contando. Os Estados Unidos, a maior potência econômica do mundo, faliu o sistema de saúde deles.
faliu, tá ali, tá? Eles não têm mais o que fazer com as pessoas. Eles já estão escolhendo, como foi feito na Itália, já estão escolhendo quem vive ou quem vai morrer. Aí, assim, vamos transferir isso para o Brasil. O Betinho foi agora, tem 3 respiradores. Então faz de conta que esses respiradores só vão ser utilizados por quem tem problema de coronavírus. Tem as outras doenças também, né? Exatamente, É uma coisa assim, exatamente. maluca isso. Isso que nós não estamos falando nem de São Paulo, nem de Rio, né? Nós estamos falando dos grandes, das capitais, nós estamos falando de Porto Alegre, nós estamos falando de Minas, estamos falando em cidades pequenas, cidades com 30 mil habitantes, né? Não, então, você imagina, né? Mas você quer ver uma outra coisa assim que talvez seja o que... Até agora, 90% dos casos confirmados de morte no Brasil, vamos pegar assim a questão da letalidade, que eu acho que é a preocupação maior de todo mundo, 90% desses casos de mortes foram em pessoas de altíssimo poder econômico. Tanto que a maioria está aqui no Rio Grande do Sul, quase todos internados no Hospital de Moinhos de Vento. Hospitais privados. Todos eles em hospitais privados. 5 mortes no Rio Grande do Sul estavam em hospitais privados, né? Exatamente. Então, vocês imaginam, isso é questão de dias, quando chegar nas periferias, nas favelas, o Brasil tem 40% de seus habitantes morando em subhabitações. Gente, aí como é que vai ser o tal do isolamento numa casa de 20 metros quadrados que moram 6, 7 pessoas? Sei que vocês têm relações com o mundo inteiro aí, mas o Wilson, especialmente, o trabalho dele é estar em contato com o mundo, né? Ô Wilson, com quem tu tem falado lá fora, sei que os negócios estão muito parados agora, praticamente parados mesmo, né? Mas tu tens conversado com pessoas, sobretudo nos Estados Unidos, ou com amigos de outros tempos, que relatos tu tem tido nesse sentido, assim, de como tá lá fora, mundo afora, a epidemia, a pandemia, né? Rodrigo, eu tenho contatos com pessoas nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, muita coisa na Ásia, e eu temos em Hong Kong, que manda informações diárias, mas evidentemente a informação diária que ele manda é a que ele pega do Ministério da Saúde da China, que não é exatamente o lugar mais confiável de se ter alguma informação, ou alguma informação oficial do governo chinês. Mas existe uma preocupação muito grande no mundo todo, evidentemente, lógico que isso... Eu discordo muito da linha que vocês estão colocando aí. Eu sou, como todos sabem, eu sou a favor do isolamento vertical. Eu acredito que o que existe mais é pânico, né? É muito pânico e muito pouca informação. Outra coisa também, algumas coisas que eu tenho lido, a ação desse vírus aqui no Brasil, devido ao nosso clima, onde nós estamos geograficamente localizados, não só o Brasil, mas outros países, ele está tendo uma expansão menor do que nos países de climas temperados, os países de clima tropical. Tomara que isso seja uma verdade. Eu não consigo ver, por exemplo, vocês estavam comentando agora, mas só morreram os caras que estavam no Moinho de Ventos, que estavam no Albert Einstein, no Oswaldo Cruz, em São Paulo. Mas esse vírus é gozado mesmo, né? Será que ele tem uma programação? Não, a partir de 15 de abril eu começo a atacar as favelas. Antes de 15 de abril, eu só vou atacar o pessoal que tem mais de 100 mil reais por ano de faturamento no imposto de renda. Eu não vou atacar ninguém. Pelo menos não foi isso que eu falei. Não, eu não estou dizendo que você falou isso, Bado, mas eu estou dizendo que é lógico, eu também me preocupo essa questão de você, a hora que, vamos supor, que isso se espalhar pelas favelas, você vê no rádio, na TV, as pessoas dizendo, não, olha, você na hora que chegar em casa, tira os sapatos, deixa do lado de fora, tira toda a tua roupa, põe para lavar, toma banho, lava bem as mãos. Eu fico imaginando o cara na favela, ou que não seja na favela, mas os 100 milhões de brasileiros que não têm saneamento básico. A gente não tem esgoto, eles não têm água tratada, né? Exato, os milhões e milhões de brasileiros, o cara tem uma calça e 2 camisetas e um tênis. Ele vai chegar em casa e vai lavar que roupa?
que ele lava essa roupa uma vez cada 15 dias. Então, eu acho que está havendo muito pânico. Outra coisa, por que você não vê a imprensa falar o nome dela é difícil, né? O Lula fala com facilidade, a hidroxicloroquina, né? O sulfato. Por que está tendo resultados muito positivos no mundo? Aqui no Brasil mesmo está tendo. Por que ninguém divulga isso? Por que ninguém divulga as pessoas que estão sendo curadas, né? E se você for ver aí algumas informações, tem um biólogo, um antropólogo, não sei o quê, um tal de Átila, não sei o quê, sabe? Primeiro ele fez um vídeo de 1 hora que deixou um monte de gente apavorada. Agora ele já fez um outro de 5 minutos que não. O negócio agora está mais tranquilo, mas vai morrer entre 1.000 e 1 milhão de pessoas. Peraí, é um bom que chute, estatística é essa? Né? Que estatística é essa? Olha, eu acho que vai morrer entre 1.000 e 1 milhão. Aí até eu acerto. Até eu posso dar uma estatística, né? Então, mas eu acho que o maior problema mesmo é pânico. Né? E essa epidemia está sendo amplamente utilizada para tentarem enfraquecer o governo. Por alguns governadores. Não, mas o governo não precisa, esse governo não precisa ser enfraquecido, ele já terminou. O governo Bolsonaro foi dado um golpe. Eu quero entender uma coisa. Se a questão é essa de enfraquecer o governo, você quer ver uma coisa, Wilson? Está muito claro que existe um governo paralelo das pessoas sensatas e responsáveis, comandadas nesse momento pelo ministro da Saúde. É só observar, eles deixaram o Bolsonaro e os filhos dele falando esses absurdos. Hoje de manhã ele estava colocando filmezinho de novo, contrariando tudo, até essa questão do remédio aí que você citou. Ontem, o ministro da Saúde, que aparentemente tem sido a pessoa mais lúcida nesse momento para tratar desse assunto, ele desmentiu, ele deu uma torrada no presidente da República. Então o presidente Bolsonaro não está sendo atingido por ninguém, ele mesmo está se autoflagelando, está se autoimolando. Não tem sentido. Gente, é só prestar atenção. O Wilson tem que contrapor isso que o Bato está falando, o Betinho quer desarmar a questão política. Um governo paralelo. Não, eu quero fazer uma colocação e me ajudem se eu estou errado. Se o isolamento não está dando certo, talvez agora esses dias que a gente esteve parado, não cresceu os casos, se nós não tivéssemos feito o isolamento. Eu falei há pouco com um amigo meu da Alemanha, pelo telefone a gente se conversou, o isolamento começou na Alemanha na segunda quinzena de fevereiro, parou 100% em março. É um dos países que menos tem casos. Um país que menos tem casos, segundo... Mas ontem morreram 150 pessoas, né? Mas vamos lá, eles estão isolados. As aulas... Casos ele é o quinto, se eu não me engano, que mais quinto ou sexto, né? Maior quantidade de casos e poucas mortes, né? Poucas mortes. Não, mas é importante essa contribuição que tu coloca, Rodrigo. Então, eu digo assim, pânico, mas e se nós não fizéssemos essa prevenção do isolamento, se nós não agíssemos, foi provado em vários países que não foi feito e voltou e aumentou o número de mortos e número de casos. Então, eu não entendo mais nada, se o isolamento não é a melhor prevenção, qual é a melhor prevenção? Como é que nós vamos entender isso? Como é que vamos entender isso? O isolamento é uma solução, evidentemente que é. Agora, o problema é o modo de isolamento, horizontal ou vertical. Outra coisa, essa epidemia, ela é o quê? Resumindo, é uma gripe. A previsão é que não é uma gripe. Isso é um caso equivocado dizer que ela é uma gripe. Eu entrevistei vários médicos nesses últimos dias agora. Ele é muito rápido. Ele é muito rápido. O coronavírus é o quê? É um vírus da influenza, é gripe. A previsão é que de 80% a 85% da população fique gripada. E desses 11 infectados que o Rodrigo falou antes, não sei o quê, você está infectado não significa que você vai morrer. Não. Você está gripado. Claro que não. Mas assim, do jeito que a informação é vendida, eu estou infectado, morrerei. Não é bem assim.
Então, tem o governo, a Não, população, mas os eu acho órgãos de que não imprensa, tem que é. esclarecer isso. Essa cruzada contra principalmente a imprensa. A imprensa não inventa nada. Às vezes ela até pode aumentar, mas inventar ela não inventa nada. Aí eu discordo Aumentar, de coisa... às vezes ela pode aumentar. A Globo está só aumentando um pouquinho. Acho que ela inventa e aumenta a imprensa. Jogando contra a classe agora. Mas você Sem viu corporativismo. assim em relação à essa questão de cobertura da imprensa principalmente. Vamos pegar, tá, tudo bem, hoje a Rede Globo é comunista, né? A Rede Globo comunista agora aí, mas vamos pegar assim, ó, 99% dos veículos de comunicação do mundo estão tratando basicamente do coronavírus quase que 24 horas por dia. Isso não é nós que estamos inventando, isso é um fato. Então o mundo está errado, o ambiente científico está errado e só nós vamos trazer uma perspectiva. Wilson, deixa eu trazer uma perspectiva para vocês três. Parece que o grande problema que a gente tem é a nossa questão cultural, né? De novo e sempre, né? Malditos últimos 520 anos. Gente, o Japão é uma história e está funcionando o isolamento vertical lá por um conjunto histórico e cultural de 5.000 anos. Ninguém duvida disso, né? No Brasil, se a gente estivesse com a vida normal, as pessoas teriam uma sensibilidade do que pode acontecer, do que, por exemplo, a gente está enxergando, né, Wilson? Eu acredito muito nos dados oficiais do governo americano. Acho que ele tem transparência nas informações quando ele se compromete a ser transparente. Porque tem dias que ele diz, olha, isso vai ficar guardado por 5 anos e assim eles fazem, né? É difícil esconder alguma coisa lá, o Watergate que eu diga. Mas se a gente lembrar do que aconteceu um mês atrás, dessa mesma tentativa de defesa do presidente americano, do isolamento vertical, e de como está hoje lá, principalmente nos grandes centros, a disseminação dos casos, os Estados Unidos estão chegando perto de 200 mil casos. E eles fazem a conta pessimista. Já em 250 mil casos. Obrigado, Bato. A conta pessimista deles é de 100 mil mortes. A pessimista do próprio governo. E eles fazem pela CIA, né? A CIA fez um estudo de que lá na China eles só negaram informações, que o número é muito maior do que aqueles 4 mil mortos, não dá isso, 3.600 mortos, né? Gente, eu também acho, mas é só um achismo de quem olha esse jogo deles à distância. Se nós não tivéssemos discutindo tanto, e eu não acho que a mídia, da nossa parte pelo menos, a média mídia, quando a gente faz essa convocação, esse convite a discutir o assunto, não é para alarmar. Eu tento não ser alarmista, eu tento ser informativo mesmo, que algumas informações doam. Quando a gente fica sabendo de um bebê de 6 semanas que morre nos Estados Unidos, isso é uma informação, e segundo, no meu caso, falando no meu Facebook, está carregado da minha sensação, da minha dor profunda, que carrega as dores da existência humana, entende? Que é muito maior do que qualquer dinheiro possa comprar. Então, se nós estivéssemos tratando isso de forma diferente, a gente teria a sensibilização das pessoas. A gente tem a sensação que no Novo Hamburgo o caso é muito maior. Tem agora 13 casos confirmados, então. Hoje, desses 25, 10 testados positivos. São 13 oficiais. Uma morte, né? Na cidade. Que números seriam realmente esses? A gente sabe que não são esses 13. A gente sabe que está rodando há dias já aqui. Pelo menos a todos pensar nisso. E o Rodrigo, em todos os níveis, a nível estadual, nível municipal, a nível federal, pode ter certeza que são no mínimo 10 vezes maiores desses números que estão isso aí. Isso quem está passando essas informações. No mínimo 10 vezes maiores desses que estão sendo apresentados. Vocês querem ver como isso aí é grave? Assim, vamos pegar lá nos Estados Unidos, O presidente Trump, para quem conhece o perfil dele, acompanha, porque ele é um cara, ele é um showman, ele se notabilizou por isso aí. Ele é um showman, sabe? Ele é um Bolsonaro que deu certo. Então, o que acontece? Ele está apavorado, as ações dele, ele reconheceu que a coisa perdeu o controle. E para a gente ver assim como para nós é muito mais preocupante, eu falei brincando, mas com a minha ironia e até com o meu viés de pensamento político, de como se deve levar a coisa pública, isso tem que ser considerado. Mas quando o presidente Trump reconheceu
que a coisa é gravíssima e está repetindo isso 2, 3 vezes por dia. Presidente Donald Trump. Né? Quando o presidente Donald Trump, há uma semana atrás, mais ou menos, reconheceu, não, a coisa é grave, não é aquilo que eu falei há 15 dias atrás. Ele falou a mesma coisa que o nosso presidente Jair Bolsonaro falou. Quando ele reconheceu, eu achei que, bom, já que o principal reconheceu, o anexo daqui vai reconhecer. Nem isso aconteceu. É muito é muito grave, é isso que nos apavora, Rodrigo. Quando o maior mandatário da nação está levando a coisa por um viés ideológico, numa brincadeira patrocinada pelas orientações dos seus filhos terraplanistas, isso que preocupa. O problema se torna maior e eu dou razão para o Wilson. O alarmismo se tornou forte por causa disso, para um contraponto. Eu não sei o que mudou dentro do governo, mas eu, quando vejo o discurso dele da última terça-noite, e quando eu vejo o pedido de desculpas dele numa rede social ontem, ok, hoje voltou a fazer alarmismo, eu não vi o que tu está falando ainda. Mas eu, honestamente, talvez ele não tenha mudado o pensamento dele. Ele está sendo um pouco do que a gente precisa que ele seja. E isso, para mim, se ele continuar sendo o que a gente precisa que ele seja, tá valendo. Porque não é a hora da gente discutir impeachment, como vários pedidos que colocaram lá. Não é hora da gente discutir nada disso. Isso para mim é blá, blá, blá. É golpe. É golpe. Um comentário em cima de uma coisa que o Bado falou, que ele falou que ele estava falando e aí ele comenta, né, dentro do comentário dele, que a Globo atualmente é comunista. Não, Bado, você sabe que a Globo não é comunista. O problema da Globo não é comunismo ou capitalismo, é grana. O problema deles é grana. Tem toda a razão. O Bolsonaro fechou a torneirinha, acabou. É por isso que eles fazem o Jornal Nacional e fica 45 minutos metendo o pau no governo. É grana, é só isso. Exatamente. O problema da Bandeirantes é que quem manda na Bandeirantes agora é o Partido Comunista Chinês, que é o sócio majoritário deles. E assim é sério isso, hein? Ou é a teoria da conspiração? Sério? Não, eles têm um contrato assinado de troca de trabalho, de ações, não sei o quê. Quem viu esse contrato aí, Wilson? Mas foi divulgado é público. Eu assisti no próprio Jornal da Band, a questão de 2 ou 3 meses atrás, eles anunciando que assinaram esse contrato com a TV chinesa. E na hora que você traduz em miúdos, olha o editorial que a Band fez há 2 semanas atrás, metendo o pau no presidente. Quem escreveu isso? Meteu o pau no presidente, meteu o pau no filho. Meu filho. Opa, congelou minha tela. Está congelado aí. Está congelado, Rodrigo. Acende o fogão. Está isolado. Acende o fogão. Viu, Wilson? Mas assim, a questão toda é essa, assim, que não tem como não entrar no ambiente político disso aí. Eu vejo assim, o problema maior do presidente Jair Messias Bolsonaro é que ele não consegue descer do palanque. Ele não consegue ser o meu presidente, o teu presidente, o presidente do Betinho, o presidente do Rodrigo. Esse é o problema do homem. Ele já deixa o homem trabalhar, mas ele não quer trabalhar. Mas uma pergunta. Partindo da premissa que tudo o que você está falando aí está correto. Ele não quer trabalhar, não desceu do palanque. Mas ele montou uma baita de uma equipe, não montou? Exatamente. E está trabalhando. A equipe não está trabalhando. E ele não está se envolvendo na equipe. Isso é muito importante também. Pegando um exemplo de um time que não é o meu, né? Eu posso ser o presidente do Grêmio e falar um monte de asneira sobre futebol o dia inteiro. Mas o Renato está dando conta do recado lá dentro do campo com os jogadores. E eu não estou me envolvendo com o Renato. Né? Então, e eu acho que, eu acredito que ele... Porque assim, você vê alguma notícia na grande imprensa, porque se eu falar só imprensa, o Rodrigo vai ficar nervoso. Na grande imprensa... Média mídia. Como eu sempre digo, a grande imprensa marrom e nos meios de comunicação televisivos e nos rádios, você vê alguma coisa falando sobre todos os hospitais móveis que o Exército está montando pelo país afora? Você não vê falar nada disso. Sim. A Globo sobrevoou o Pacaembu ontem.
Mas eles foram lá no norte não do vieram Brasil? em São Leopoldo e nem em Porto Alegre. Porto Alegre eu vi no RBS. No RBS, Mas sim. Você quer ver uma coisa, Wilson? Sim, É verdade. Disso aí, nós nos baseamos muito, e vários veículos de comunicação do Brasil, grandes veículos de comunicação, entre os quais estão, por exemplo, a Vale TV e o Grupo Visão do Vale, se baseia na Agência Brasileira de Notícias. Isso aí. Que é um órgão do governo federal. Oficial. Seguido, porque os caras têm uma linha de informação maravilhosa, os caras trabalham com profissionalismo ímpar, e todas as notícias de lá tu pode fechar os olhos e publicar. Eu te convido a visitar a página da Agência Brasileira de Notícias, que é o órgão oficial do governo federal. Não tem nada sobre essas coisas do Exército. Então, isso é mal divulgado. Exato. Então, essa parte, por exemplo, do governo, eu acho extremamente fraca. Eu não sei quem controla essa parte ali dentro do governo. O filho dele, o Carlos Bolsonaro. Não, eu acho que não. Mas assim, então, Bado, se eu fosse o filho dele, ou se eu estivesse lá dentro desse setor de comunicações, eu diria, escuta, você tem que, numa situação dessa de crise, você tem que falar pelo menos uma vez por semana na televisão e mostrar tudo que o governo está fazendo. Estão fazendo diariamente, né? Essa agência brasileira teria... Eu vejo no Twitter todo dia informações do Ministério da Saúde, do Ministério da Economia, dos Transportes. O Twitter está entupido com essas informações, né? Eu não leio Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, eu não vou direto... Uma ou outra vez eu vou ler algum colunista deles que ainda tem crédito, na minha opinião. Então, eu acho que eles são muito fracos nessa parte de divulgar as coisas que eles fazem. Eu, por exemplo, se sou o Bolsonaro, eu subo em cima da mesa e falo assim, nós precisamos, aqui no Brasil, do dinheiro do fundo eleitoral, do dinheiro do fundo partidário. Mas quem assina para liberar esse dinheiro é o senhor Rodrigo Maia. Joga no colo dele. Eu já fiz. Eu jogava no colo dele, exatamente. Sabe? O Wilson, estamos com 32 minutos de primeiro bloco e eu estou desesperado de vocês não poderem olhar para mim, sobretudo o nosso telespectador, mas quero dizer dessa provocação que o Bado fez em torno do filho. Eu não sei qual é o vereador. É o número 1, 2, 3, 4, 5. É o número 2. O número 2 é o Carlos e o número 3 é o Eduardo. Mas eu não entendo que o Carlos tem um espaço na reunião ministerial, por exemplo, tem uma cadeira para ele na reunião de ministros, por exemplo. Eu não entendo isso. Acho isso. Aí o presidente começa a mostrar a fragilidade dele, de dar tamanho espaço para alguma coisa que não é institucional, né, gente? E aí o amigo esses dias ainda disse, não, essa é a brinquedoteca dele. Não dá para levar isso aí nem a sério, nem de brincadeira, entendeu? Vamos fazer um intervalo. Vamos fazer um intervalo e vamos conversar na volta. Eu quero saber como é que tá Dois Irmãos, quero saber a Herta o que está fazendo nesse momento, o Betinho, para aliviar a solidão das pessoas. Eu quero saber do Wilson o que ele traz de notícias do mundo, dos amigos com quem ele tem conversado mundo afora, dos negócios paradíssimos, não só aqui, a gente fala, vamos abrir o comércio. Mas as pessoas querem comprar? Tem alguém no mundo querendo comprar sapato nesse momento, Wilson? Vai responder isso na volta do intervalo. Bado, tá funcionando o hospital na frente do nosso hospital centenário? Vamos conversar sobre isso na volta do intervalo. A gente vai para o intervalo e volta já. Tem ações interessantes acontecendo aqui em São Leopoldo. Tá bem, já voltamos. Novo Hamburgo tem amanhecido cada dia melhor e está de braços abertos para receber você. A cidade foi revitalizada para melhorar a vida da população. Jovens são preparados para um futuro com mais oportunidades. Prédios estão ganhando forma para incentivar o desenvolvimento. E o Parcão conta com mais estrutura para você aproveitar novos ares. Seja bem-vindo ao futuro de Novo Hamburgo. Venha conhecer. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de IPs dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local. E na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio.
De volta ao nosso Estação Hamburgo desta quinta-feira, hoje dia 2 de abril de 2020, num oferecimento de Mercator, Feiras e Eventos, lembrando que o SIC já foi anunciada a nova data, né? Deixa de ser agora em maio e passa lá para julho. Tecnolar com suas lojas operando, né? Novo Hamburgo, no centro e na Vereador e em Capão, considerando que é um trabalho de utilidade, né? Essencial. A parte dos ar-condicionados, da refrigeração, né? É importante que nossa Tecnolar esteja lá, evidentemente no regime diferenciado, mas a loja está aberta, recebendo clientes, já que não pode parar. Imagina uma câmera fria parada, imagina um ar-condicionado de um centro de dados parado, né? A Central de Alarmes, dando a nossa segurança nesses momentos também, apoiando as nossas forças de segurança pública. Brau Móveis, que está lá em compasso de espera, esperando que as coisas melhorem na torcida, na expectativa de que o nosso Brasil retome o seu caminho, né? E a Sebratel, que garante a nossa internet rápida, a nossa velocidade na internet. Senhores, eu provocava vocês no final do primeiro bloco e eu quero trazer dois elementos aqui para a gente falar um pouco também, mas recuperar um pouco do que a gente estava terminando de falar. O Rodrigo Giacometti vem fazendo um belo trabalho num grupo de WhatsApp, informando muito do que está acontecendo no mundo afora. Assim, eu tenho acompanhado ele como uma fonte, já que ele vem ali sendo um hub de informações, né? Vem centralizando, conformando um grande portal através do WhatsApp dele. E ele falou da compra de a informação da France Press, né? Dessa grande agência, uma das maiores agências de notícias do mundo, que os Estados Unidos teriam feito a compra de um cargueiro com EPIs que estariam indo para a França. Eles interceptaram e compraram essas que já estavam vendidas para a França. Eles que acabaram também de estragar uma importante compra que o governo brasileiro faria, né? De materiais, se atravessaram no meio e deixa para ti, anota aí, Wilson, para recuperar isso depois. E se atravessaram no meio na negociação com os chineses, que esses são, a gente sabe o quanto eles são, como eles normalmente fazem negócios, né? E se atravessaram e melaram o nosso negócio aí. Paralelo a isto, que para mim é um sintoma de barbárie, assim, esse desespero que nações agora estão tendo contra nações, isso para mim é uma coisa que me deixou bem pirado hoje pela manhã, o que pode estar vindo pela frente. Esperamos que seja só isso e termine por aí, mas para mim parece sintomático. Mas também as cenas de filas de pessoas entrando em mercados, coisa que a gente via lá na Itália e em Portugal até agora. A gente está vendo aqui no nosso Brasil, né? Aqui nos mercados de Novo Hamburgo já é esta realidade. Felizmente, quando a gente chega na prateleira, não lembra exatamente lá a União Soviética ou a Berlim do final dos anos 80, né? Onde a Venezuela dos dias de hoje, onde a gente tem uma marca ou tem prateleiras vazias, né? Mas o acesso está restrito e isso é uma cena, para mim, triste, ok? Betinho, como é que tu tá fazendo para levar alegria para as pessoas, hein? Como é que a Herta tá se comportando? Tá ficando em casa a Herta? Porque a gente sabe que ela tem 65 anos, há 10 anos, né? Há 10 anos. Tá no grupo de risco. Como é que ela tá se comportando? Como é que tu tá levando alguma alegria para as pessoas e amenizando a dor da nossa alma nesse momento? Bom, acho que a primeira coisa é deixar as pessoas conscientes de que nós da cultura, né? Nós da cultura somos os primeiros a serem atingidos, com todo respeito a todo o setor, né? Porque a gente não pode acumular pessoas, a gente não pode fazer shows e cancela a agenda toda, e é a última a voltar, né? A gente com certeza não vai voltar antes de final de maio, nem junho talvez, né? Eu acho que aí chega o inverno, nós entramos no inverno, então é bem complicado, é muito difícil. O que eu tenho feito? Tenho feito algumas lives com a Herta, trazendo alguns entrevistados. Ontem eu trouxe o Dr. Jorge para falar um pouquinho da questão. Semana passada
eu trouxe o doutor Sátiro e assim por diante. Semana que vem eu trago um pastor, um padre, para falar um pouco. Nós estamos esquecendo da Páscoa. Eu sei que é um momento, né, difícil, mas a gente tem que falar. A Páscoa está aí, a gente tem que falar desse momento importante nas nossas vidas, de uma maneira de muito humor, levando de uma maneira que eu possa levar, e sempre respeitando muito, levando a informação, tentando fazer o máximo possível que as pessoas não entendam que tudo vira humor. Isso também temos que ter cuidado, né? A gente tem que levar a informação com uma certa alegria, mas a informação certa, a informação correta, na dúvida, busca alguém que realmente entenda daquilo, que realmente saiba do assunto, do que está falando. Eu acho que isso sim é um momento agora que a gente levar boa música, as pessoas entenderem esses momentos difíceis. É isso. A Herta está em casa, às vezes domingos de manhã domingo passado ela fez um churrasco, domingo agora ela vai fazer carne moída no espeto, quem quiser acompanhar, e vai se divertindo e ao mesmo tempo levando um pouco de alegria para as pessoas, né? E a Curto Arte suspende todas as suas atividades e não há previsão de volta, né? E paciência, esse é um momento que a gente tem que também dizer que a prevenção é o melhor caminho, sim, né? E vamos esperar os resultados. Estamos aí, né? Como está Dois Irmãos, Betinho? Meus irmãos, está respeitando o decreto do governo do estado, né? Hoje, inclusive, eu tive uma notícia do vice-prefeito, Gerry, que eu conversei pela manhã. Ele disse: olha, Betinho, toda vez que entra uma notícia do estado ou do governo federal, com muita responsabilidade, nós sentamos, conversamos, discutimos o decreto, ver a melhor possibilidade da volta ou não volta, como voltar, e Dois Irmãos está parado, as pessoas estão de parabéns, estão respeitando, estão conseguindo fazer com que as pessoas entendam que agora é o momento de todo mundo ser unido e achar o melhor caminho. Então, a cidade está de parabéns, né? A gente está conseguindo respeitar, e a prefeita, junto com os seus secretários também, a cada momento que entra o decreto, ela discute o decreto, ela vê o decreto, vê as possibilidades. Até o momento, a segunda ordem é dentro do decreto do Estado, né? Então, até o dia 15, tudo parado. As indústrias não voltam antes do dia 20 de abril, né? As fábricas de calçado, elas estão paradas. Alguns setores estão voltando, estão trabalhando, estão de uma maneira organizada, mas é isso. Estamos aqui na expectativa, né? E como tu mesmo dizes, o que vem funcionando são a questão do mercado, as pessoas estão indo ao mercado, mas eu fico feliz que as pessoas não estão fazendo aquelas compras, comprando um monte de coisa, estão comprando o necessário, estão conseguindo respeitar, e eu acho que isso é o importante que a gente tem que passar para a nossa sociedade agora, né? Mas essa cena de gente na frente do mercado já é uma verdade aí antes que Novo Hamburgo, inclusive, né, Betinho? Mas eu acho que aí foi um começo, né, Rodrigo? Eu acho que foi aquele começo, quando tu dá aquela informação, vem aquele desespero, e a informação muitas vezes não chega correta. Aí teve aquela fila, mas graças a Deus agora amenizou, as pessoas estão cuidando dos horários, estão indo no momento com menos pessoas. Então, eu acho que é aquele impacto inicial que eu acredito que tenha acontecido, né? Eu acho que sobre essa questão das filas, me parece que no momento atual, a existência das filas se deve mais a uma questão sanitária, de prevenção, e de aquela correria maluca do início, né, que cada um foi comprar 1 tonelada de papel higiênico, né, pelo menos mais outras coisas. Então, agora já entrou naquele ritmo de... Tem um supermercado perto do escritório que eu trabalho, eles fizeram como fizeram na Suécia. Eles pintam uma bola vermelha de 1,5 m, 1,5 m, e a pessoa tem que ficar em cima daquela bola para manter a distância correta para evitar qualquer problema. E entram de 4 em 4 pessoas apenas no supermercado. Então, agora, acho que é só mais uma questão sanitária. E pegando outro gancho do Betinho, que ele falou da Páscoa, eu posso estar enganado, mas eu sou um católico não praticante, mas a Páscoa é uma das celebrações mais importantes da Igreja Católica, certo? É a mais importante. É a mais importante. Então, você soma o lado religioso com o lado econômico. Todos os pedidos que já estão sendo cancelados ou que já foram cancelados, e toda a cadeia produtiva de comércio que vai ser atingida, porque nós estaremos dentro da Páscoa ainda numa quarentena. Então,
É tudo muito complicado, né? É tudo muito complicado. O milagre da fé está diretamente ligado à ressurreição de Jesus Cristo, né? No domingo de Páscoa, né? Domingo de Aleluia. Né? Agora, próximo domingo, domingo de Ramos, né? Onde ele é recebido com ramos na cidade. Reforçando um pouquinho essa questão aí da volta, a questão do... Eu acho que nós estávamos antes falando da imprensa, nós estávamos falando dos meios de comunicação, e o que eu vejo, assim, uma opinião muito pessoal, a gente tem que unir forças agora para que a gente consiga dar a informação correta. Vamos voltar, mas como vamos voltar? Acho que está na hora de a gente começar a entender a importância de tudo que está acontecendo. Nós não vamos poder ficar em casa a vida toda, nós sabemos disso. A gente tem que voltar para as nossas atividades. Obrigado, Betinho. Mas como nós vamos voltar, né, Rodrigo? É essa, Betinho. Não, mas como nós vamos voltar? Isso é importante, ninguém está discutindo isso. Olha, vamos voltar desta forma, vamos voltar. O governo não nos dá informação, diz assim, tem que fechar até o dia 15. Tudo bem, vamos fechar no dia 15. O que vai acontecer no dia 16? Quem é que são os especialistas? Quem é que são as pessoas que vão nos dar essa informação? Wilson, ninguém quer comprar nada agora. Como é que vai vender? Tu tá fazendo algum negócio internacional nesse momento? Não. Nós estamos. Você sabe, eu trabalho com logística, eu trabalho com transporte internacional de cargas. E como eu disse antes, eu tenho contato nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia. Nós temos, eu acho até engraçado, e eu tenho que ficar pensando que tipo de resposta eu vou dar para o cara, uma resposta educada, né? Porque você sabe que eu sou uma flor da educação. O cara é agente de cargas, eu trabalho com ele, ele embarca cargas para mim, ele está no momento me oferecendo produtos hospitalares, se eu quero comprar produtos hospitalares. Então, porque o desespero está muito grande, porque as fábricas não estão recebendo novos pedidos estão sendo cancelados, e isso vale para o mundo todo, está acontecendo no mundo todo, né? Nós tínhamos embarques de exportação de calçados que estão parados, estão em depósito, muitas ainda a produção ficou dentro das próprias fábricas que estão fechadas em Dois Irmãos e outras cidades. Então, isso está complicado. E só para terminar, o que você falou do navio da França, que a France Press deu a informação e tudo, me parece que o que está acontecendo aí, Rodrigo, está se adaptando à prática normal de compra e venda de commodities que ocorre no mundo inteiro. Eu vou dar um exemplo. Açúcar. Eu compro um navio, porque o açúcar é vendido por navio. O cara compra um navio inteiro de açúcar. Então, ele compra através de uma carta de crédito. O navio saiu do Porto de Santos e está indo para a China. Só que no meio do caminho, o cara que fez essa compra, que ele tem uma carta de crédito, que ele já pagou o exportador brasileiro, ele negocia essa carta de crédito. Então, no meio do caminho, ele vende a carga para um outro sujeito na China, não para o primeiro que tinha, porque ele não recebeu ainda do primeiro. Então, isso pode ocorrer. Eu ouvi falar, por exemplo, que os Estados Unidos, agora, essa semana que passou, eles pegaram praticamente toda a frota de aviões cargueiros que fazem as rotas para o Brasil, para a Europa, para a Ásia, todos foram para a China, pegaram produtos hospitalares. Eles estão correndo e isso acabou prejudicando. Pedidos que o Brasil tinha para serem embarcados foram cancelados. Vai mudar, Wilson, a forma como a gente produz depois disso tudo? Tipo, hoje está muito centralizada a produção do mundo lá na China, né? Do mundo inteiro, né, gente? Há muito tempo. A diferença é que antes eles faziam cacarecos, há 40 anos atrás, e hoje eles fazem tecnologia de ponta como se produz na Alemanha, que é o país da inovação, né? Eu fui 2 vezes já chama-se, é famoso o refrão, é a Feira de Cantão. Então, é uma coisa bestial, é indescritível o tamanho deles. Assim, se for ter uma proporção certa, a nossa FENAC aqui são os banheiros. São os banheiros dos pavilhões que os caras têm para essas feiras. Então, quando eu vi lá, você tem desde o produto Xing Ling, que é vendido na loja de 0,99, até produtos que concorrem, produtos da indústria gráfica, que concorrem máquinas de impressoras com a indústria alemã, que é a melhor do mundo. Eles produzem tudo de qualquer tipo de qualidade.
aquele ditado americano, você leva aquilo que você paga. Você pagou por lixo, você leva lixo. Você pagou coisa boa, você leva coisa boa. Eu acho que essa relação muda agora, porque, voltando com o exemplo da minha área, de transporte de cargas, se eu tiver um só grande cliente que representa 80% do meu faturamento, e aí troco o gerente de exportação e importação, ele fala, Wilson, sabe, eu não gosto, você reparte o cabelo para o lado errado. Eu vou começar a embarcar com o Bado. A firma do Bado, eu prefiro embarcar com a dele. Eu quebro, porque eu dependo, 80% do meu faturamento, eu dependo de um cara só. E é o que aconteceu com a China. Praticamente o mundo todo está na mão deles. Então, eu vejo, não a curtíssimo prazo, mas de curto para médio prazo, mudam as relações, sem dúvida nenhuma. Da nossa parte, a gente vai estar cada vez mais empenhado para a campanha que a gente iniciou lá em novembro do ano passado, que é Dê a Preferência. Para que as empresas e as pessoas físicas façam negócios com empresas e serviços da região, se possível, da cidade. Exato. E, se possível, produzidos na cidade também. Exato. É uma questão de racionalidade nossa. A gente precisa incutir isso. Às vezes a gente troca por 5% do preço, 10% do preço, que já começa a ser pouco competitivo para ti, mas daí é uma questão de racionalidade, de saber que tu faz parte desse todo, e este teu todo tem que andar junto. Ô Bado, a gente falou bastante sobre imprensa, né? Eu vi o Fantástico do domingo retrasado, eu não sei se tu acompanhou, domingo passado também, mas domingo retrasado especialmente, Bado. E é uma coisa que eu não faço, eu boicoto a Globo. É o Everton, né? É o Everton. Eu boicoto há mais de 30 anos a Globo, mas eu tiro meu chapéu para tudo que é novela que eles fazem, sobretudo essa do Pereirão e do Croco que está passando agora. Não estou acompanhando, mas é uma novela memorável. Agora, aquele Fantástico da semana retrasada foi uma aula, do início ao fim, de bom jornalismo, da captação da fonte, a diversidade de... Olha, tinha 500 pessoas, 600 pessoas frouxas trabalhando ali para fazer um programa de 2 horas e pouco. Eu acho que a mídia está recuperando algum espaço pelo simples fato de que a gente não sabe em quem confiar e está buscando pessoas de referência. Eu já falei aqui de uma referência local que eu busco sempre, que é o Rodrigo Giacometti. Para ti, eu busco sempre como referência em São Leopoldo, para uma pessoa extremamente sábia e enfronhada do que está acontecendo na cidade. Aqui a gente tem Martin Beren, tem grandes profissionais, o Jason do Jornal NH, enfim. Mas no Brasil, no Rio Grande do Sul e no Brasil, eu tenho buscado em pessoas que vivem a comunicação no dia a dia. Acho que é uma tendência de que não veio para ficar, não vai salvar nenhum jornal que estava lombo abaixo, não vai salvar nenhuma TV que estava lombo abaixo. Tem coisas que não voltam, mas muda. Você quer ver uma coisa, Rodrigo? Em relação à imprensa, a imprensa, a comunicação, o jornalismo como um todo, ele vem se reinventando de 5, 6 anos para cá, em função das novas mídias, dos novos comportamentos e tudo mais. E principalmente ao acesso da grande maioria. Antes tu tinha, a cada 100 pessoas, 2 abriam um jornal. Hoje, a cada 100 pessoas, 105 abrem um site sabe? Então, mudou o comportamento. Mas, sim, as grandes mídias... Eu pego, assim, o exemplo vamos pegar, assim, da Rede Globo, que queiram ou não queiram, ainda é a referência e é um grande formador. É o maior veículo de comunicação desse país. Exato, pela qualidade, às vezes pelas verdades deles, pode-se contestar muito, e com razão, porque a gente não pode esquecer que a Rede Globo legitimou e foi inventada pelo regime militar no Brasil. Essas coisas a gente tem que lembrar de vez em quando. A Rede Globo botou e tirou o Collor, né? A Rede Globo botou e tirou o PT nos governos. Tá? Então, a Rede Globo... Por isso que eu considero assim, que essa briga, principalmente do presidente Bolsonaro e dos filhos deles com a Rede Globo, eu vou te dizer, eu não tenho nenhum medo de prever que a Rede Globo vai ganhar de goleada essa briga aí. Por que eu digo isso? Por que eu digo isso? A maneira que o presidente Jair Bolsonaro quer retalhar a Rede Globo é mais ou menos assim. Ela tá, já nunca ouviu daquele cara que ia
nos bailecos, esses que a gente frequentava nos tempos aí, no interior do baile das colônias, ali, de Dois Irmãos. A gente vai falar dos nossos bailes. Ali na Santa Cecília, Betinho, né? Eu era fã ali, eu ia seguido ali. Então, às vezes, o cara lá pegava... Bom, no final da noite, tu não pegava, como é que diz, não conseguia ninguém, ninguém te dava bola. Disse, bom, já que eu tô no inferno, né? Sendo mulher, já é lucro, né? Fala por ti, Bado Jacob. Fala por ti, eu tô fora. Sendo mulher, já é lucro. Aí o governo, o presidente Bolsonaro, troca a Rede, briga com a Rede Globo e vai se juntar com o Edir Macedo. Então, ele está trocando o diabo pelo capeta. É inglório isso aí, sabe? Então, em termos de comunicação, acho que a grande vantagem que se tem hoje... eu só linkei esse lance do presidente Bolsonaro para ver como esse é um bang-bang que não tem mocinho, sabe? Então, acho que a vantagem que se tem hoje, e acho que isso que está fazendo a diferença, é que muitas pessoas, ou a grande maioria das pessoas, tem acesso à informação. Tem acesso à informação. Mudou muito, tudo, né? Exatamente. Mudou tudo. E no que diz respeito assim, a maneira que as informações... Mas, de uma certa maneira, se me permite uma parte, enfraqueceu muito a Globo também. Claro. Porque a informação vem de todos os lados hoje, né? Eu, para ter uma informação boa, não preciso ir para a Globo, né? E, Bado, isso é uma coisa muito importante que você falou, porque do aumento do acesso às informações. Qual é uma consequência disso? Quanto mais informações eu tenho, mais eu vou formando a minha própria opinião, mais eu vou exigindo daqueles que me alimentam de informações. Porque é uma coisa dialética. Cada vez eu quero... Se você está acostumado a comer lixo, você quer cada vez comer mais lixo. Agora, se começam a te dar comida boa, você cada vez se torna mais refinado. Você quer cada vez comer coisa melhor. Então, como a informação, ela está caminhando nesse sentido. E nisso daí, a gente está vendo um florescer de muitos comentaristas, muitos analistas políticos, econômicos e de saúde, de tudo. Tem muita gente capaz espalhada por aí, que não tinha voz antigamente, e agora eles têm. Antes nós tomava vinho para fazer sagu, agora estamos tomando vinho um pouco melhor. Isso se chama universalização da comunicação e da informação. Mas tem um detalhe, pessoal, o que me preocupa um pouco falando dessa questão da imprensa, se me permite uma parte, como nós vamos chegar a isso na cultura e na educação daqui a uns anos? Quem vai absorver essa informação e essa notícia nova em todos esses meios de comunicação? Eu venho de uma geração... buscando as referências, né, Betinho? Isso é importante, porque o que acontece? Nós temos que buscar as referências e saber para quem nós vamos estar falando daqui a 10 anos. Porque nós viemos de uma geração, com todo o respeito, eu tenho 51 anos, qual é a informação que eu tinha? Qual era o meu meio de comunicação? Eu só tinha um e olha lá, e esse um se chamava Rede Globo. Não tinha outra informação. E a Rádio Gaúcha, enfim. Então, hoje, a minha filha tem 16 anos, qual é a referência dela no meio de comunicação? E ela vai buscar isso na escola, ou a educação vai trazer isso para ela? Qual vai ser o nosso futuro da informação, realmente? Da imprensa, né? O que esse jovem busca hoje? Eu acho que esse assunto a gente tem que evoluir nele, não dá para a gente terminar ele no pouco tempo que nos falta. E eu preciso ouvir do... Rodrigo, até aproveitando que o Wilson falou na questão... Preciso ouvir do Bado de São Leopoldo aí um pouco, Bado. Isso, já vamos falar. Só para fechar o parênteses dessa questão aí, o que o Wilson falou da questão dos lixos e tudo mais, o que a gente tem que ter o cuidado, e talvez esse seja o desafio maior do receptor da comunicação, é da gente não trocar um lixo pelo outro ou por vários lixos, sabe? Talvez esse seja o desafio maior. Exatamente. Não, mas é por isso que eu te disse, se você está acostumado a comer lixo, você vai querer cada vez mais lixo. Agora, se você passa a comer comida boa, você vai querer cada vez comida mais boa. Então, aí vai de você, né, Bado? Você que vai saber o que caminho você vai comer sagu ou tomar vinho. O homem do vinho bom. O Bado bebe e come bem aí. Bado, conta para nós, São Leopoldo, Bado. Nisso eu sou meio chato. Não, São Leopoldo, assim, em relação a esse momento,
bastante politizado, como não poderia deixar de ser, mas eu vejo assim, e falo em todos os entes públicos, tá? Eu digo o pessoal técnico responsável, principalmente pela administração e gestão dessa crise do coronavírus, tanto a nível federal como a nível estadual, e no que diz respeito para nós aqui em São Leopoldo, aqui, que a gente tem o dia a dia mais intenso, eu considero que o pessoal da área técnica, com todas as suas limitações materiais, de estrutura, estão dando um exemplo de gestão pública e de competência na gestão pública. Se tirar o sem serventia, lá os anexos que vêm encher nesse assunto, vêm perturbar nesse assunto, eu considero que está muito... Pega exemplo da questão da saúde pública federal, lá na figura do ministro, na questão estadual, na questão municipal aqui em São Leopoldo, está sendo dentro das condições que a gente tem. Eu estou surpreso positivamente. Por isso que eu digo que a gente não pode fazer terra arrasada na coisa pública, a gente tem que ser muito cuidadoso nisso. E especificamente aqui em São Leopoldo, Rodrigo, tem sido feita, talvez São Leopoldo, acho que Novo Hamburgo, pode ser citado como exemplos, que a nossa rede pública, a saúde pública, que a gente chama de base, que são nos bairros, nas vilas, elas têm uma estrutura interessante e isso está sendo um facilitador. Está sendo um facilitador. Esses 10 casos que foram anunciados hoje, desses 10 novos casos em Novo Hamburgo, 2 são de profissionais da área da saúde, né? Isso é pavoroso. Que trabalha aqui e uma pessoa que trabalha... As de hoje, as 2 são daqui, né? Ontem, uma pessoa anunciada, mas que trabalha no hospital de Porto Alegre. É uma preocupação, né? É uma preocupação. As pessoas estão aí mais do que nunca para salvar vidas e na linha de frente. Não, e assim, daí vem tudo aquilo que nós começamos o programa, Rodrigo, Wilson e Betinho. Lá no começo, assim, ó, pô, nós temos toda uma estrutura de saúde, nós temos médicos, nós temos enfermeiros, nós temos todo o tipo de perfil de profissional da saúde, seja lá qual for a hierarquia e a esfera. Pô, esses caras estão enfrentando de canivete uma guerra que o inimigo é metralhadora e ele não é visível. E aí nós, como cidadão, não temos o direito de expor e nos expor e, por consequência, deixar essa gente enfraquecida nessa guerra? Será que a cidadania não está vendo, não viu e não está se conscientizando e tendo ciência disso aí tudo? Que adianta se montar uma estrutura e o povo não está colaborando com a parte mínima que é de se cuidar? Wilson, domingo Novo Hamburgo completa 93 anos. Filhote de São Leopoldo aí, essa próxima da cidade que já era gigante quando se emancipou, que hoje é ainda, apesar de tudo, um orgulho para todos nós, um lugar que escolheu para viver. Deixa o teu ponto final aí para nós e para nossa Novo Hamburgo, Wilson. Para nós, Novo Hamburgo continua sendo o nosso bairro preferido. Eu ia comentar que a parte boa de São Leopoldo saiu fora, mas vamos deixar para lá. Não, então vou deixar meus parabéns aqui à cidade, que me acolhe pela segunda vez, onde meus filhos nasceram, onde eu já fui muito feliz uma vez e estou sendo feliz novamente aqui, agora tendo novos amigos e participando do Estação, que quase me causa hemorragias de prazer de participar semanalmente no programa. E eu quero encerrar com 3 coisas, rapidamente. Primeira, Rodrigo, hoje é 2 de abril, o calendário falhou. Não teve revolução, não teve nada, certo? Amém. A chuva que nós tivemos ontem foi uma chuva Nutella. Nós precisamos de chuva raiz. E, para encerrar, sobre o coronavírus, a hora que alguém explicar a toda a população corretamente o significado de 3 palavras, distanciamento, isolamento e confinamento, a hora que explicarem isso corretamente, acaba o pânico. E nós enfrentamos esse problema de letra. Boa noite, boa tarde e boa noite a todos. Vamos partir daí, anota aí, vamos partir daí na próxima semana, Wilson Pacheco. Bado Jacob, obrigado pela presença. Teu ponto final, querido. Meu ponto final é a alegria de participar com essas figuras tão queridas e tão fáceis da gente fazer um debate,
explanação e enfrentar esse problema do coronavírus. E dizer que, assim, o Wilson falou três palavras aí, ou 3 aconselhamentos, se é possível a gente ter essa pretensão. Se cuide, se resguardem, principalmente para esse pessoal. E eu quero homenagear a todas essas questões de segurança pública, pessoal da saúde, todo esse pessoal que está aí batalhando por nós e a grande maioria das pessoas, infelizmente, não estão valorizando. Um beijão, Rodrigo, um beijão, Betinho, e um beijão, Wilson. Ô Betinho, morrendo Oi. de saudade de ti da Herta, tá? Dá um curso na Herta, por favor. Morrendo de vontade de subir a Dois Irmãos e ir lá no Beer Platz, no Tiradores, comer uma boa Meu comida. Raispan, comi uma parmegiana. Mais comer. Eu quero falar que eu faço minha, se o Wilson deixar as palavras dele, da questão do coronavírus. É isso mesmo, acho que esse é o caminho. Dá parabéns a Novo Hamburgo, eu sou do Novo Hamburgo do Pascoal Carlos Magno, né, do nosso grande teatro, que a gente sente saudades, que logo logo deve estar voltando também, está em suas reformas, né, uso o teatro como meus parabéns. Eu quero deixar um recado também a todos vocês aqui hoje é o dia do autista, né, hoje é o dia 2, então tive a felicidade de trabalhar num projeto maravilhoso, que é o Sinfonia Diferente, que a gente montou um espetáculo com 32 autistas em cena no ano passado. Em nome desse projeto, quero deixar aí a minha consideração a todas as pessoas que lutam, que buscam seu espaço, né, e que cada vez mais a sociedade entenda que eles fazem parte de todos nós na sociedade. E dizer que é uma alegria muito grande estar com vocês aí na estação, não tem nem palavras aos participantes. Eu não sou jornalista, não sou repórter, não. Como jornalista e repórter, sou um bom ator, acho que engano um pouco, mas é uma felicidade sempre poder participar e estar aí com vocês, né? E se fosse a Herta deixar um recado final, ela ia dizer: queridos, beijo no coração de todos, tá? Fiquem em casa. Se tu engana, tu engana muito bem, viu, Betinho? Gente, obrigado pelo carinho de vocês, obrigado pelo carinho do nosso telespectador. A gente fica por aqui, voltamos amanhã, a partir das 21 horas com vocês. Até lá. Beijão.